Olá pessoal, o assunto da aula de hoje é pensando em imunologia. Portanto, eu trouxe alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão desse assunto. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre alguns conceitos, mas não necessariamente aplicam da forma mais correta. Então, antígenos. Antígeno é uma palavra muito falada quando estudamos imunologia, mas o que de fato isso representa? Então, qualquer estrutura molecular capaz, em algumas situações, de ativar a resposta imunológica. A gente vai ver que nem todos os antígenos têm essa capacidade. Mas uma vez que eles conseguem ativar a nossa resposta imunológica, eles vão apresentar uma propriedade chamada de imunogenicidade. Então, como eu coloquei aqui na definição, então, se o antígeno é capaz de ativar e reagir com os produtos da resposta imune, ele tem essa propriedade. Apitenos. Apitenos são antígenos. No entanto, eles não têm a capacidade de ativar a resposta imunológica, somente quando combinado a proteínas ou outras substâncias imunogênicas. Epítopo. Epítopo é uma palavra que vai ser super importante, principalmente quando vocês forem estudar a ativação de linfócitos, né? Então, epítopos são fragmentos desses antígenos que vão ser reconhecidos, por exemplo, pelos linfócitos T, né? Lembrando que eles são a chave da resposta imunológica. E temos também os anticorpos. Os anticorpos, eles não são células, tá? Eles são produtos da resposta imune e estão de natureza proteica. Se a gente fizer uma eletroforese, a gente consegue identificar aonde se localizam os anticorpos, também chamados de gama-globulinas. Então aqui eu trago para vocês uma eletroforese sérica, onde a gente observa as diferentes frações de proteínas encontradas no plasma. Então esse pico maior representa a albumina, as frações alfa-1, alfa-2, beta, e se vocês notarem aqui no final, temos a gama-globulina, e é exatamente aqui que estão localizados os anticorpos. Então, eles são produtos da resposta imunológica, uma vez que há a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos, que eles que são de fato os secretores de imunoglobulinas. Agora, em relação ao antígeno, né? Eu comentei com vocês há pouco que o antígeno é aquela substância capaz de ativar a resposta imunológica, mas existem antígenos que não têm essa capacidade, eles não são imunogênicos, né? E são considerados apitenos. Por quê? A estimulação depende de algumas propriedades, né? Então, as proteínas, quando esses antígenos têm natureza proteica, eles têm uma alta imunogenicidade, ou seja, eles vão interagir, né, e ativar a resposta imunológica. Lipídios e carboidratos também são capazes, mas em menor proporção. Outra propriedade importante quando a gente pensa em antígeno e a associação com a resposta imunológica ativa tem a ver com a estrutura. Então, quanto mais complexa a estrutura desse antígeno, mais a sua propriedade de imunogenicidade. Outra propriedade também que eu deixei aqui em destaque para vocês é em relação ao antígeno de natureza estranha. O que eu quero dizer com isso? Vocês devem lembrar, tem uma aula, se vocês não lembrarem, eu coloco aqui depois na descrição, em relação à tolerância imunológica. Então, a tolerância ela pode acontecer tanto na medula óssea quanto nos órgãos linfóides secundários, né? E é uma importante ação da resposta imune para que ela não se volte contra os antígenos próprios. Então, aqueles antígenos que não são de natureza própria, eles são reconhecidos como estranho, então isso vai desencadear uma resposta imunológica importante. E ainda também em relação ao tamanho. Quanto maior o tamanho dessas estruturas antigênicas, maior a sua capacidade de estimulação também. E quais os tipos de resposta imunológica existentes? Temos a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é representada por barreiras mecânicas, como o próprio epitélio, por barreiras químicas, sendo um exemplo clássico a lisozima, presente na lágrima e em outras regiões do corpo, que é capaz de degradar a parede celular de bactérias gram-negativas. Temos células com propriedades fagocitárias, como os neutrófilos, os macrófagos, células dendríticas que aqui não estão representadas, e também células capazes de destruir uma célula infectada, como os natural killers. Em relação à imunidade adquirida, por outro lado, ela é representada apenas pelos linfócitos. Então, temos os linfócitos B, que são capazes de reconhecer antígenos solúveis,
e quando ativados se diferenciam em plasmócitos capazes de secretar anticorpos, também chamadas de imunoglobulinas, e os linfócitos T. Como eu comentei com vocês anteriormente, o linfócito T ele só vai reconhecer um fragmento daquele antígeno, chamado de epítopo, o qual vai ser apresentado pelas células apresentadoras de antígenos, que podem ser macrófagos, células dendríticas e os próprios linfócitos B. Esses linfócitos T, uma vez ativados, eles vão se diferenciar em células T efetoras. E aí, essas células efetoras, elas podem estar dentro do grupo TH1 e TH2, que eu vou comentar com vocês posteriormente. Agora, aonde são produzidas essas células todas que representam a imunidade, tanto inata quanto a adaptativa? Na medula óssea, que fornece um microambiente propício para o desenvolvimento, diferenciação e proliferação dessas células. Então, observamos nesse microambiente os macrófagos, células endoteliais, fibroblastos e células adiposas que secretam fatores de crescimento que vão estimular a célula-tronco hematopoética. Esta, por sua vez, se diferencia em dois progenitores importantes, que é o mieloide e linfóide, que irão se comprometer, a produção dos diferentes tipos de células existentes. No microambiente medular também observamos a matriz, onde estão inseridas proteoglicanas e outros elementos que são fundamentais para o desenvolvimento dessas células. Lembrando que aqui também que temos fatores de adesão, e uma vez que essas células estão no seu estágio maduro, há uma redução na expressão desses fatores de adesão que permitem a migração dessas células hematopoéticas, que incluem as células da resposta imune, da medula para a circulação. Aqui só representando o que eu comentei com vocês anteriormente. Então, nesse microambiente medular, você tem os fatores de crescimento, que são fatores hematopoéticos e estimuladores de colônia, secretados por aquelas células presentes ali no microambiente medular, que vão interagir com receptores específicos da célula-tronco hematopoética, induzindo a sua diferenciação nos progenitores que já vimos numa aula anterior, aqui representado. Então, a gente tem a diferenciação da célula-tronco hematopoéticas em dois progenitores, e na medida em que essas células elas vão se diferenciando, elas vão se comprometer com uma única linhagem. Então, temos as linhagens dos eritrócitos, os neutrófilos, os linfócitos e de todas as células que representam as células hematopoéticas. E como essas células que representam as células da imunidade inata e adaptativa são visualizadas? Então, é feita uma coleta de sangue com anticoagulante e após centrifugação a gente consegue observar essas fases. Então, temos a fase inferior que representa as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que não estão relacionados com a defesa orgânica. Temos os leucócitos, lembrando que há 5 tipos de leucócitos existentes, e esses sim fazem parte da resposta imunitária. E temos aqui as plaquetas, relacionadas com a hemostasia. Se a gente for observar aqui, na ultraestrutura, na microscopia, a gente tem a característica de cada uma dessas células. Então, aqui é importante que a coleta seja feita com anticoagulante, que esse material seja mantido sob refrigeração por no máximo 48 horas, que seja feita uma homogeneização desse material de forma bem suave, para que não destrua a membrana plasmática dessas células, e aí sim a gente consegue fazer uma lâmina, um esfregaço sanguíneo, utilizando uma coloração específica, que é a panótica, e conseguimos então visualizá-la microscopicamente. Aqui temos os leucócitos, que representam então as nossas células da imunidade. Então temos os leucócitos divididos em dois grupos, de acordo com a presença de grânulos e também relacionados com a sua estrutura nuclear. Então temos agranulócitos, que não apresentam granulações citoplasmáticas, e aqui temos os representantes os linfócitos e monócitos. Aqui eu chamo a atenção para os linfócitos, que a gente não consegue determinar na microscopia que se trata de linfócito T, de linfócito B. Então é feita a imunofenotipagem para presença, para marcação de antígenos de superfície, para assim diferenciá-los desses
grupos de linfócitos. Temos aqui os monócitos, que são circulantes, e uma vez que migram para os tecidos, eles vão se diferenciar em macrófagos. E temos os outros representantes que apresentam granulações citoplasmáticas, como os granulócitos. Temos então o eosinófilo, né, que é carregado de granulação com histamina, então ele faz parte, né, das hipersensibilidades. Temos aqui os basófilos, assim como os eosinófilos também pode estar relacionado com reações de hipersensibilidade, que é uma resposta imune exacerbadas, principalmente em indivíduos atópicos, que são aqueles indivíduos geneticamente alérgicos. E temos os neutrófilos, né? Os neutrófilos, apesar de apresentarem granulações, elas não são tão visíveis, né? Porque são granulações neutras. Mas o que chama atenção aqui nos neutrófilos é a sua característica nuclear, né? Ele também é chamado de polimorfo nuclear, porque o seu núcleo ele é fragmentado, né? Então ele pode apresentar de 3 até 5 lóbulos, sendo o mais comum 3 lóbulos nucleares. Em relação, então, às respostas imunológicas, uma vez que já vimos quem são os representantes, onde elas são produzidas e como podem ser visualizadas, aqui a gente tem uma diferença muito importante entre elas. Então, se a gente observar nesse diagrama, a imunidade inata, né, ela é ativada uma vez que tem a combinação de PAMPs, né, que são padrões moleculares presentes, né, nos antígenos, que são reconhecidos pelos receptores toll-like presentes nas células da defesa, né? As células sejam macrófagos, sejam células dendríticas, ou seja, as células que representam a imunidade inata. Então, a partir da interação desses PAMPs com os seus receptores respectivos, a gente tem a ativação da imunidade inata. Mas se a gente observar, ó, esse é o primeiro estímulo, esse é o segundo e assim sucessivamente, a magnitude de resposta da imunidade inata é sempre a mesma, né? Ela é rápida, mas sempre tem o mesmo padrão. Agora, se a gente fizer um comparativo com a resposta imune adaptativa, a gente já vê uma diferença importante. Então, temos aqui, né, a ativação da imunidade adaptativa, lembrando que depende, né, da apresentação do epítopo para o linfócito T. E aí a gente observa que, num primeiro momento, a resposta ela tem uma magnitude menor, se comparada ao segundo e terceiro estímulo, por exemplo. Então, o que a gente consegue concluir nesse diagrama? Que a resposta imune adaptativa ela é capaz, né, como o próprio nome já diz, de se adaptar, aprender e lembrar. Por quê? A partir do momento que a gente tem a exposição pelo mesmo antígeno, essa resposta em termos de magnitude é maior. E isso vai se aprimorando na medida em que ela se expõe a esse mesmo antígeno. Por quê? A imunidade adaptativa, diferentemente da inata, ela tem memória imunológica. Então, a gente consegue observar nesse diagrama. Então, aqui é o mesmo padrão de resposta e aqui a gente tem uma adaptação na medida em que essas células são expostas ao mesmo antígeno. Bom, pessoal, essa é a parte 1 da aula Pensando em Imunologia. Não percam as próximas aulas, nas quais eu vou descrever as imunidades, tanto inata quanto adaptativa, em termos de ativação, quais são os elementos envolvidos, quais são os problemas associados quando há uma deficiência dessas respostas imunológicas. Não percam! E não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para novas notificações e deixem em seus comentários que tipo de aula que vocês gostariam de assistir. Obrigada e até a próxima!